Olá, olá, pera só um minutinho que eu vou chamar o pessoal ao vivo aqui também no Insta. Enquanto as pessoas vão chegando lá, vocês também vão chegando aqui. E já já a gente começa esse nosso programa. Deixa eu, inclusive, chamar a Bruna aqui também, que ela vai estar aqui. Espera aí, vocês fiquem aí, hein, que a gente já está voltando. Espera aí. Deixa eu convidar a Bruna, que ela já entra aqui também. Ok, Bruna convidada. Vamos lá. Bom, Bruna já está ao vivo aqui no Insta. Boa noite, Bru. E eu vou fazer o que a gente sempre faz aqui, eu rodo aquele pequeno comercialzinho para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho aqui no IDHL, e eu já volto com tudo. Flávia Lippe foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça A Equação, história e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Olá, obrigada você por me receber aí na sua telinha e aqui também. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. Você está em A Equação Web Talks, ao vivo, toda quinta-feira, às 19 horas, na série especial Produtividade sem perder a saúde mental. E nessa série, convidamos mulheres que relatam com profundidade e coerência como conseguiram conquistar um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. A nossa convidada de hoje é Bruna Mileno, CMO da plataforma Simpla. Só isso, tá? Ela conta que a terapia, o relacionamento com o marido e a maternidade a tornaram mais leve e adoçaram seu coração, que relaxou após anos travestido de durão, desde a morte de seu pai. Entendeu que não é necessário sufocar os sentimentos para ser forte ou respeitada. Passou a lidar melhor com as emoções, reconhecendo o poder da empatia como um diferencial. Reconectou-se com outras mulheres, resgatou o feminino e reviu seus próprios preconceitos e comportamentos, passando a atuar com intencionalidade. A Bruna foi forjada no machismo, e você vai entender. Eu vou convidar a Bruna para conversar com a gente sobre isso. Bruna, super obrigada por aceitar nosso convite. Eu sei como sua vida é corridíssima, corridíssima, corridíssima. Então, te agradeço muito essa gentileza. Seja bem-vinda. Imagina, Flávia, eu que super agradeço pelo convite. Uma honra estar comigo conversando com você aqui. A gente se conheceu aí, né, dentro de um projeto tão bacana e de mulheres ajudando outras mulheres. Eu acho que isso é o que dá muito propósito para a atuação da gente no dia a dia. Acho que um pouco dessa história minha que você contou tem muito a ver com essa descoberta. Vai ser uma delícia poder bater um papo com você sobre isso. Nós escrevemos um livro juntas. E esse é um trecho, eu li todas as histórias de todos os livros. Escolhi frases que me emocionaram em cada um, e foi assim que eu comecei a convidar essas pessoas que escreveram o livro comigo para falar por aqui, porque eu acho que todas as histórias eram maravilhosas, e a da Bruna eu tirei um trecho que me emocionou muito. Ô Bruna, agora me responde uma coisa, como que é ser você hoje? Olha, Flávia, eu vou te dizer que é gostoso, não é sem dor, não é totalmente leve, mas já foi bem mais pesado, e eu acho que a maturidade traz isso um pouco. Eu via tantas pessoas falarem sobre isso, eu já estou com 46 anos, e realmente vai ficando mais leve ao longo do tempo, e isso é libertador. Acho que ser a Bruna hoje é ter consciência dos meus vários papéis, ter consciência que eu não vou conseguir ser perfeita em todos eles, isso é uma das coisas libertadoras.
e ter também noção das minhas responsabilidades, de como apoiar outras pessoas, principalmente outras mulheres. Isso deixa o meu dia a dia mais leve, mais feliz, e como isso tem um poder de transformar um dia, né? Porque a vida de executivo, por mais que eu adoro o que eu faço, eu sou workaholic mesmo, eu sempre adorei trabalhar com comunicação, com marketing, mas não significa que é sempre um mar de rosas, não é, né? A gente tem as pressões dos negócios, e é importante a gente ter as válvulas de escape. As minhas válvulas de escape passam muito por família. Você viu no livro e você vai me ouvir falar que eu acredito no amor, acredito mesmo, do jeito mais naif possível, e nas conexões que isso gera, e eu me recarrego muito através das relações e de amor, e amor de todos os tipos, de amizades, a maternidade me fez muito bem, as relações afetivas. Mas eu diria isso, que é muito mais leve hoje, porque eu tenho consciência de que eu não preciso ser perfeita em todas as esferas, e tem momentos que eu vou estar me puxando mais para um lado, outros que eu vou estar puxando mais para o outro. Os pratinhos, eles não podem cair, às vezes até caem, mas eles estão mais ou menos equilibrados ao longo da vida, isso já é uma grande conquista. Tanto que você está falando, eu vou selecionando as frases que eu acho que as pessoas deveriam escrever e guardar no caderninho delas, se elas querem chegar onde você chegou. O Bruna, a gente tem uns valores que eu acho que todo mundo que chegou numa posição como a sua fez um trabalho interno assim muito grande também, né? Quando você fala que foi forjado no machismo, como foi entender isso e como foi se transformar na líder que você é hoje? Eu vou contar um pouquinho da história e por que eu falo que eu fui forjada no machismo. Eu acho até que é bem light, para falar a verdade. Ouvindo outras histórias e conhecendo outras mulheres, eu fico pensando, gente, às vezes é até light demais, mas é a história de cada um, né? A dor de cada um. Eu tenho 2 irmãos homens, eu tenho um irmão gêmeo e tenho um irmão mais velho. E eu fui criada numa família muito tradicional. Tenho família de origem nordestina, eles nasceram, enfim, no Rio, a gente se conheceu em Brasília, e eu fui criada no Rio. Mas falar que eu tenho 2 irmãos homens e um deles é gêmeo, significa que eles podiam fazer as coisas e eu não podia pelo simples fato de ser mulher. Então, tinha viagem da escola, meus irmãos podiam ir, eu não podia ir porque eu era menina. Então, por que você não vai? Porque você é menina. Porque eu nem percebia o quão absurdo aquilo era. E eu só tive meninos, eu tenho 2 filhos meninos. Eu falei, gente, não deu para vingar na próxima geração, então eu fico fazendo a vingança nas sobrinhas, assim, você pode ser tudo que você quiser, não tem esse limite, não. Embora minha mãe trabalhasse, eu tinha vários limites, e aí eu comecei, com 15 anos, eu tinha uma situação absolutamente privilegiada, de mulher branca, crescendo na Zona Sul, de classe média no Rio de Janeiro, com boa educação, com colégio particular, mas eu fui trabalhar aos 15 anos, e tinha mais um privilégio, eu tinha um tio que tinha uma empresa e pediu um emprego para ele, eu trabalhava no contraturno escolar, para poder ter meu próprio dinheiro e poder fazer as coisas, porque eu resolvi que eu não queria aquele lugar da mulher. Aquele lugar da mulher não era legal para mim. Eu queria o lugar dos homens que podiam fazer as coisas. E aí, você contou, né? Quando eu tinha 19 anos, o meu pai faleceu na minha frente, que foi uma coisa assim muito marcante. Meu pai era muito machista, mas mesmo assim eu era alucinada por ele, e ele morreu na minha frente. Naquele dia, e eu percebi isso escrevendo o livro, naquele dia eu falei, eu não vou ser mais a Bruninha, a menina, café com leite. Então, eu comecei um processo disso antes, quando eu resolvi trabalhar muito cedo. Os homens da minha família começavam a trabalhar mais cedo, as meninas não. Eu falei, não, mas eu vou. Eu vou porque eu não sou menina. Eu não sou esse tipo de menina. Eu quero fazer o que eu quiser da vida. E quando ele faleceu, aí que eu me transformei mais ainda numa pessoa que tinha que ser autossuficiente, porque eu já era maior de idade, mas, enfim, 19 anos, a gente ainda é muito, muito novo, e isso foi muito transformador para mim também. Então, naquele dia, eu falei, a partir de hoje, ninguém mais manda em mim.
porque meu pai, que ele era mais machista, minha mãe era também, minha mãe é viva, minha mãe ainda é, mas o meu pai era muito mais, e ele que colocava esses limites. Então eu falei, bom, a partir de agora, eu tive o melhor pai que deu para eu ter, mas agora no futuro eu não deixo ninguém mais mandar em mim. E é engraçado, Flávia, porque o meu irmão mais velho, ele já não morava em casa quando aconteceu isso, logo depois ele veio morar em São Paulo, que eu sou carioca, e aí ele quis começar a dar opinião na minha vida. Eu falei, olha só, não mais. Ninguém mais vai mandar em mim. Claro que chefe, né? É outra coisa, mas é outra relação, não é de mandar na vida. E eu me empoderei muito nesse momento. E contando assim, pode parecer bobagem, fútil, mas é uma coisa que é muito marcante durante o crescimento, durante a vida de uma criança, de uma jovem, de uma adolescente. Quando você tem um irmão exatamente da mesma idade, que está na mesma escola, na sala ao lado, e ele pode e você não pode, simplesmente por uma questão de qual é o gênero de cada um dos dois, realmente isso vai deixando marcas que eu só fui perceber muito depois, porque eu me tornei uma mulher dura, uma mulher super rígida, daquele tipo que falava, mas para que esse mimimi? Eu, durante um tempo, fui uma pessoa não legal. Aproveito para pedir desculpas se eu fui não legal com algum de vocês que está me vendo aqui, porque eu precisava ser realmente muito dura. Eu sou a maior chorona da paróquia, mas eu passei um tempo que eu não chorava de jeito nenhum. Hoje em dia, se eu te contar uma história bonita aqui, eu vou chorar com você. E acho que tudo isso é muito libertador. A gente perceber que a gente pode ser a gente mesma, e que depois que eu descobri, que eu percebi, de fato, olha, me tornei uma executiva bem-sucedida, ocupei aqueles lugares que no início estavam reservados só aos homens, sou uma mulher independente, eu com 22 anos estava morando sozinha em São Paulo, trabalhando, me sustentando, e eu precisei ocupar esses lugares e precisei vestir calças durante muito tempo até perceber que pronto, relaxa, você chegou lá, agora você pode voltar. Você pode relaxar e ser mulher e ter sentimentos também, e lidar com as pessoas de uma forma diferente, sem precisar ser tão dura consigo mesma e com os outros. Então, é um novo olhar que até o exercício de escrever o livro me fez perceber, porque eu não tinha muita noção disso tudo. Eu fiz terapia durante muito tempo, faço até hoje, recomendo muito para as pessoas, mas foi um processo quase que terapêutico escrever um livro sobre isso, porque eu pude me entender sobre outro prisma, com um olhar meio de fora. Assim. Bruna, eu sou de uma geração que é apelidada de Bop, né? Pede para sair, né? Porque eu tô com quase 60 anos e a gente foi talhado na liderança masculina, né? Até tem uma pesquisa muito interessante que mostra que as mulheres mudaram o tom de voz e as cordas vocais durante um período muito grande para serem ouvidas. E eu faço parte dessa geração, né, que o corte de cabelo, a gente usava os ternos, inclusive mais masculinos, a gente usou muito gravata, a gente usava gravata, né, masculina, e começava a falar palavrão, falar alto, bater na mesa, né. Eu não fazia isso porque eu sou de uma família extremamente rígida, e lá em casa não fala nem tendo o bip, não fala palavrão, então eu nunca me acostumei a falar palavrão, né? Então, mas eu sou uma pessoa de personalidade muito forte e isso ficou muito mais relevante, obviamente. Eu também fui má com muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta disso. E foi um trabalho muito grande para saltar desse aprendizado de você precisa ser grossa e falar alto e brava para ser ouvida, para um entendimento de que a liderança feminina ela é tão forte, ou muito mais forte, aliás, do que a liderança masculina, e que não tem as mesmas características biológicas, né? Mas eu acho que é uma evolução de quem se torna líder também, né? E aí, com isso, eu te pergunto, pessoas desta geração, não é a minha, não é a sua, que é muito posterior à minha, mas pessoas dessa geração, o que eles podem aprender com você? O que você fala? Você quer ser CMO de uma plataforma como a minha, ou de algo que você considere relevante? Não é que você, Bruna, considere relevante, né? Qualquer pessoa pode considerar qualquer lugar relevante, isso não é
esse foi o lugar que você considerou relevante, no entanto, você está aí, né? Mas se alguém quiser chegar nisso, nesta posição, com essa responsabilidade, qual é o seu conselho? Hoje se for mulher, se for homem. Hoje eu tenho mais dons do que dos, assim. O que eu diria é que a gente não precisa abrir mão de quem a gente é. Acho que o grande ponto, o grande aprendizado, e até quando eu estava no exercício de escrever esse capítulo desse livro, eu fiquei pensando o que eu gostaria de compartilhar, principalmente com outras mulheres, mas acho que serve para homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres, eu gostaria de compartilhar em termos de não cometer alguns equívocos, não cometer os mesmos equívocos. E um deles a gente não precisa fingir ser outra pessoa ou assumir uma outra personalidade para poder crescer na carreira. A gente não precisa abrir mão dos nossos valores. E o mundo corporativo tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades. Eu gosto do mundo corporativo, embora tenha um monte de crítica, eu gosto e eu tenho o propósito de mudar ele por dentro. Então, acho que você ter um propósito, ter uma noção do seu impacto dentro do negócio, dentro do ambiente onde você está, é super importante e a gente tem que conhecer os defeitos para a gente tentar melhorar, né? Parte do papel de um C-Level é justamente esse, vai muito além da área que você está gerindo. Mas eu acho que a dica principal, principalmente para as mulheres, a gente não precisa se comportar como um homem, justamente por isso que você comentou, né? Eu, durante muito tempo, eu não usava brinco, eu tinha o cabelo super curtinho aqui também, usava uns brincos bem pequenininhos, quase não usava maquiagem, andava com os ternos, assim, de preto e cinza. Eu tinha um diretor que dizia, eu acho que você não tem perna, porque eu nunca vi você de saia na vida, é porque eu realmente não usava, nem tinha. Aí, esse dia, eu cheguei em casa, fui olhar... Isso é muito engraçado. Sei lá, quem achava que eu era uma sereia. Ele dizia, você não tem perna, não é possível. E o fato da gente começar a se comportar como outra pessoa, porque a gente não tem modelo, né, Flávia? A grande questão é que a gente não tinha modelo. Você colocava gravata porque estava todo mundo de gravata, falou, é assim que você ganha o respeito. Tinha ali uma determinação masculina, né? A gente era tirada de reuniões, né? Na hora que você via, a porta fechava, você ficava para fora, né? Uma coisa, sabe? Era inacreditável. Carioca fala muito palavrão, né? Eu falo bastante palavrão. A minha família era tradicional, mas não foi o suficiente. Até acho que é um gesto de rebeldia. Mas eu falava também muito palavrão. Eu ria de todas as piadas inapropriadas que não podia. Então, a gente não precisa fazer isso. Eu acho que esse é um ponto. Porque chega uma hora, quando eu vejo, eu falo, gente, esta pessoa não sou eu. Não sou. Eu sempre fui uma pessoa amorosa, sempre fui uma pessoa acolhedora, e de repente você está no meio de uma piada que não é legal. Então, eu acho que é importante a gente ter a noção do nosso propósito, porque o propósito ajuda como é que a gente quer construir a nossa própria identidade no trabalho, mas saber que se a gente não tem modelos femininos, e cada vez mais a gente tem, e que bom que a sua geração e as gerações anteriores à sua foram abrindo esse caminho, para mim já foi um pouco menos difícil, e eu espero que para as próximas seja cada vez menos difícil. A gente tem que procurar os modelos que existem, e porque eu identifico muito claramente que na hora que eu passei a me portar da maneira como eu efetivamente sou, deixar de ser esse personagem, essa pessoa durona, essa pessoa que batia na mesa, e que era muito mais dura na relação com as outras pessoas, porque ser duro na relação, às vezes você precisa ser. Qualquer executivo vai enfrentar esses desafios. Mas você, às vezes, pode ser dura no conteúdo, mas a forma não precisa ser. Eu já tive situações de virar, de ter diretores gritando com a minha equipe no meio do salão, eu entrar na sala com ele e falar, bom, primeiro, eu acho que você me deve desculpas, e desculpas à pessoa do meu time que você acabou de gritar e falar isso. E ele saiu da sala comigo, ele falou, você tem razão. Ele se acalmou, ele falou, você tem razão. E ele saiu da sala comigo, ele atravessou o salão e foi até a mesa, pediu desculpa para a pessoa e voltou. Isso, eu não preciso gritar de volta com ele para fazer isso. Não. Né? Então, às vezes, a forma, ela desconstrói mais do que...
Você ter uma forma mais tranquila e mais pacífica pode funcionar melhor. Mas eu acho que esse ponto de você ter a noção de quem você é de verdade e usar aquilo como fortaleza, não ficar querendo esconder. Eu queria esconder que eu era chorona. Imagina, mas não dá para ser chorona no mundo de... Outro dia, a Patrícia Marim estava falando, né, com você, eu vi o programa com ela. Engole o choro. Não, às vezes você demonstrar a sua humanidade pode ser um ponto super forte. E eu, nesse processo todo, depois que eu me desconstruí, que eu passei a ser mais humana, e que eu passei a me integrar mais com o meu feminino dentro das minhas capacidades executivas, a minha carreira deslanchou de uma forma impressionante. Então, foi a hora que eu virei C-Level. Foi muito, muito forte esse processo todo para mim, assim. Então, eu desafio as pessoas a pensarem o que são as suas características reais e utilizar isso como a sua força. Não ficar tentando esconder. E você tem que buscar os lugares onde aquilo seja valorizado, onde seja forte. Porque, às vezes, uma mesma característica, eu já tive lugares que uma mesma característica minha, esse é o seu ponto forte, esse é o seu ponto fraco. Então, talvez esse não seja o melhor lugar. Aí você vai para um próximo lugar e fala, nossa, esse é o seu ponto forte. Não tinha ninguém errado, provavelmente. Só era a pessoa errada no lugar errado. Então, a gente saber, se conhecer bem e conhecer a cultura das empresas onde a gente está trabalhando é importante porque a gente consegue se encaixar, ter um fit cultural, né, melhor. Mas não se anulem por relacionamentos, não se anulem por empresas, por emprego, porque no longo prazo isso só vai transformando a gente numa massa amorfa, numa pessoa sem graça, numa pessoa sem brilho. E eu acho que isso ser quem nós somos mesmo, e a gente, claro, mas eu sou uma pessoa grossa, não. Uma pessoa grossa hoje em dia é difícil de você sobreviver no mundo corporativo. Então vamos equilibrar isso, porque eu sou desse jeito não é uma desculpa plausível para você ser preconceituoso, para você ser racista, para você ter. Não, isso é alguma coisa que você precisa tratar. Mas as suas características pessoais, a gente não tem que tentar abafar isso, porque eu acho que isso constitui a nossa força. É muito interessante, né, assim, a gente ouvir como muda, né, como mudam as características de liderança, né, assim, isso é um presente, né, a gente poder ver que o mundo tá evoluindo a respeito das necessidades, né, de como a gente vê o mundo mesmo, né. Tem uma pessoa perguntando aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Bruna, qual foi o start para você mudar desse modo casca grossa para o seu eu autêntico? Foram 3 coisas, Carolina. E eu tive a sorte de manter convívio com pessoas que trabalharam comigo. Eu só descobri que eu era casca grossa depois, tá? Eu achava que eu era super leve. Uma pessoa que trabalhou comigo falou: Nossa, Bruna, depois da maternidade você virou outra pessoa, que bom. E essa pessoa que trabalhava comigo era mãe também, ela era do meu time. E aí eu falei: Nossa, mas por que será? Mas eu sempre fui tão ótima, tão fofa. E aí que eu descobri que não era tão fofa, não. Foi a terapia. Acho que fazer terapia foi muito importante para mim, e eu acho que para a pessoa, na pessoa física é importante, mas para a carreira executiva é muito importante a gente ter autoconhecimento. Então, eu realmente recomendo terapias ou outras formas de autoconhecimento, acho que são muito importantes para a gente saber como a gente reage, quais são os nossos gatilhos, o que é importante para nós. Um relacionamento que eu tive, que é o meu marido, eu falo que eu acredito no amor, inclusive no amor romântico. Gente, eu sou apaixonada, sabe? Assim, eu sou casada há 20 anos e estou querendo fazer renovação de votos. Juro por Deus, acredito mesmo piamente no amor. Então, até me abrir para um relacionamento de uma relação mais profunda, onde eu não abro mão da individualidade, mas eu estou construindo uma vida em conjunto, foi importante, mas principalmente, sem dúvida, a maternidade. Eu tenho 2 filhos. Quando eu fui mãe, pela primeira vez, não foi fácil. Eu fiz fertilização in vitro para ter filho. Depois eu tive depressão pós-parto. Foi leve, mas eu tive. E eu tive que passar por isso tudo, mas porque ao mesmo tempo eu estava fazendo uma mudança muito grande dentro de mim e uma visão idealizada de que eu conseguia ter controle sobre tudo, aí eu percebi que eu não tinha.
No momento que eu tentei engravidar e eu não engravidei no dia seguinte, porque eu tinha calculado, sabe assim, estava tudo certo, eu comprei o carro. Eu era tão confiante que eu comprei o carrinho de bebê, fui aos Estados Unidos, comprei o carrinho de bebê antes de engravidar, porque eu sabia que era mês que vem, mas não foi mês que vem. E aquele carrinho ficou um ano aqui, eu tinha vontade de jogar ele da janela, do 11º andar. Então, isso tudo é um processo de desconstrução, mas a maternidade me mudou muito, porque aí ela me adoçou, o principal ponto de me adoçar, e eu passei a ter uma empatia com outras mães, com outras mulheres, com outros pais. E esse ponto da humanidade, porque, gente, não é que eu sou boazinha também, né? Mas ter a noção de como você lida com o outro, e principalmente da empatia, a empatia foi um traço muito forte da minha personalidade, que eu tinha durante muito tempo abafado, e que voltou com tudo depois da maternidade, mas de uma forma muito mais madura, e que hoje é um ponto forte, não só forte do ponto de vista presente, mas como um ponto de destaque dentro da minha personalidade como executiva. Eu acho que a maternidade, principalmente. Escrevendo as suas lindas falas, que eu vou escrevendo enquanto você está falando, né? Bruna, e se a gente fosse fazer assim uns top 10, mas não o top vai ser longo, mas os 5 principais valores que você tem e que você não abre mão. Nossos valores, eu acho que um deles é a honestidade. Eu sou muito correta chata mesmo, cri-cri, sabe assim? Hoje, vou dar um exemplo de bobo. Meu marido é sócio de uma rede de bares. Eu fui com o pessoal da empresa almoçar no bar. E eu falei, gente, olha, eu não posso pagar o almoço de vocês aqui hoje, porque o bar é do meu marido, e eu não tenho uma regra da empresa, mas eu falei, eu não vou me sentir à vontade de pagar pela empresa uma coisa que é do meu marido. Então, eu paguei o almoço de vocês ontem, mas hoje não vou poder pagar. Coisas desse tipo. Eu acho que isso é algo inegociável, e é um valor que a gente precisa manter e passar. E aí a honestidade passa por verdade, passa por transparência, mas acho que a honestidade principalmente. E hoje, uma das coisas que é um valor muito forte para mim também tem a ver com a empatia e a inclusão. Acho que quando eu falo de empatia é tentar, porque a gente nunca consegue, ter uma noção, ter a noção dos meus privilégios todos e utilizar a minha posição de influência e o meu lugar de privilégio para tentar ajudar as pessoas que não têm os mesmos privilégios. Então, a causa fácil é a feminina, mas que me beneficia diretamente, mas a questão de inclusão como um todo, eu já, inclusive, tive alguns conflitos em empresas e lugares onde eu trabalhei, porque eu sou a pessoa que levanta a bandeira mesmo. E aí, hoje eu estava contando isso no almoço, que uma empresa que eu trabalhei perguntaram para mim, mas, Bruna, você é gay? Eu falo, não, porque você levanta tanta bandeira, mas é exatamente por isso. Eu tenho, é muito mais fácil para mim levantar essa bandeira. Você devia levantar também. É muito mais fácil. Ou deveria ser, né? Mais fácil e mais óbvio. Eu sei como é fácil para mim. Eu não passo por esses problemas todos que ela não deveria estar passando. Então, acho que esses são os principais, mas acho que valores de uma forma geral, né? De correção, de não prejudicar o outro, essa coisa de subir na carreira prejudicando o outro. Gente, isso é tão, sei lá, anos 80, não dá para a gente achar que dá para ser assim. Ainda tem gente que faz isso, mas não tem porquê. Eu acho que esses são os principais. Toda vez que eu vi, assim, eu fui puxada de tapete até cansar. Eu acho que eu tive tantas experiências negativas, né, com mulheres, com homens, mas as mulheres, elas eram muito mais negativas, né, do que os homens, elas puxavam para baixo muito mais do que os homens puxavam. Eu, na verdade, tive pouquíssimas mulheres que me ajudaram na minha carreira, muito poucas. A maior parte foi homem mesmo. Mas eu acho que a gente tem tido a oportunidade de ver outros aspectos. Eu ainda não acredito, tá? Não acredito ainda na legitimidade total das mulheres se ajudarem.
Eu ainda não acredito nisso ser tão legítimo. Eu acho que ainda a gente está naquele funil, né? Nós estamos fazendo isso acontecer. Não é que aconteceu totalmente ainda, né? Somos muitas mulheres maravilhosas puxando mulheres maravilhosas, mas nós ainda estamos naquela peneirona de que ainda caímos nessa armadilha de deixar que a gente seja colocada no lugar de destruir outra mulher. Eu acho que a gente permite isso ainda, né? Muito, Flávia, mas sabe que eu acho que aí a Bruna que acredita no amor, eu costumo falar que eu acredito no amor que constrói pontes. Nesse meu período casca grossa, eu não tinha amigos, não tinha amigas, tinha poucas amigas. Eu tinha amigas da faculdade, tive amigas do colégio, mas muitas, até por ter me mudado de cidade, eu passei a ter amigos do colégio, mas algumas amizades eu me afastei muito. E eu só convivia praticamente com homem. Mais recentemente, a maternidade ajudou nisso tudo, que eu comecei a voltar a me reconectar com outras mulheres, a me reconectar com o feminino. E eu tinha uma visão muito negativa das mulheres no mundo corporativo. E não estou dizendo que estava certa ou que estava errada, não, mas eu me vi várias vezes fazendo coro para isso. E hoje em dia eu não faço mais, eu não me permito mais essa fala de porque é mulher. Eu já falei várias vezes, nossa, acho que eu prefiro. Eu sempre tive chefe homem, eu tive 2 chefes mulheres na vida. 2 boas chefes mulheres. Atualmente eu tenho uma CEO mulher. É uma inspiração você trabalhar com uma CEO mulher. Eu nunca tinha tido e está sendo uma experiência incrível. E eu tive uma chefe também que foi ótima, a Sônia, minha primeira chefe. Mas a gente faz esse coro, às vezes a gente vê os homens falando, nossa, as mulheres são as piores, e a gente fala igual, ou outras mulheres falando também. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não reproduzir esse discurso, porque tem mulher, gente, tem mulher que é o diabo. Verdade seja dita, tem mulher que é o diabo, mas não pode dizer as mulheres são o diabo, que nem pode dizer homem tem é o homem diabo. Que é o diabo também, ué. Tem homem que é terrível. Tem Isso é uma velho, questão tem de novo, tem característica bebê, humana, tem tudo. né? É característica humana, né? Não é Exatamente. uma coisa... Mas é muito comum, que nem falar, tem mulher que é barbeira. Eu, por exemplo, como motorista, sou uma excelente marqueteira. Eu não sou boa nem na fogão. Eu sou excelente motorista. Por exemplo. Mas não dá para dizer que mulher é barbeira. Então, acho que a gente tem que cometer um esforço consciente de desconstruir isso. E eu, ao longo da minha vida, eu não dava muito bola. As mulheres que não eram ruins, eu não dava tanta bola para elas assim. Eu sempre quis estar muito mais próximo dos homens que eu achava que fazia mais sentido, que eram mais exemplo para mim, porque eles eram melhor posicionados, então, na empresa, e eu achava que tinha que estar mais próximo deles. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço consciente de não dar margem para isso. Agora, existem mulheres que, sim, são uma diaba, e existe um lugar especialmente ruim no inferno para elas, para as mulheres que prejudicam outras mulheres intencionalmente. Tem muito ciúme, tem muita competição. E isso Mas nos isso afasta é e nos de todo, impede né? relações. Mas isso é também dos relacionamentos com homens com homens também. Por isso que eu falei que a gente ainda cai na armadilha de repetir coisas, falas, né? E narrativas. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas eu ainda não vi essa transição real, né? Não vi ainda isso acontecer na sua realidade. Nem com grupos femininos que eu faço parte. Eu faço vários. Eu sou uma pesquisadora, então você sabe muito bem que eu pesquiso o comportamento humano a partir das minhas relações. Então, todos os grupos de WhatsApp que eu faço parte, saibam que eu pesquiso e escrevo sobre. Então, assim, é isso mesmo, né? E eu percebo que ainda é um desafio muito grande para a gente como líder conseguir apontar, inclusive, quando isso não está legal, e não temer apontar as mulheres que estão prejudicando outras mulheres para que elas sejam afastadas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que treinar, porque a gente faz isso com homem, a gente faz vamos tirar esse cara daqui, e a gente tira, né? É uma coisa, todo mundo faz isso em política, faz isso em tudo, né? Então a gente tem que treinar mesmo, né? Eu concordo. A Carla está fazendo uma pergunta interessante. Desculpa te interromper, mas só uma frase sobre isso. Eu concordo com você e acho que a gente não pode ser ingênuo
né? De Não, achar que agora o mundo inteiro as mulheres estão se ajudando. Não, é uma desconstrução de anos. Mas, e eu acho que a gente tem que apontar mesmo, e tem que apontar para elas: olha, você está vendo que isso que você está fazendo é muito ruim? Você tem noção de que você está fazendo é isso aqui? Que isso prejudica não só você, mas a imagem das profissionais mulheres dentro da empresa como um todo? Porque por conta desse tipo de comportamento, é importante a gente fazer isso. Muito importante a gente colocar como mentoria mesmo para as mais jovens. Eu gostei muito dessa pergunta da Carla. Oi, Bruna, você mencionou que suas características femininas te impulsionaram ao C-Level. Você pode dar um exemplo? Gostei, né? Carla, eu falo que me impulsionou para o C-Level, na verdade, não só as características femininas, mas a minha visão mais original, mais raiz, sabe? A Bruna original sendo ela inteira. Então, eu passei a ser uma mulher executiva, mãe, que entendia questões de outras mães, de pais, porque não é só mãe, né, gente? Os pais também têm uma série de questões, principalmente os bons pais. Acho que a gente precisa falar deles aqui, inclusive, Flávia, essa ideia. Então, a visão da Bruna mais integral, e a Bruna mais raiz, mais original, conectada com o feminino, não desassociada do feminino. Não era a Bruna fingindo que era um homem. Acho que foi isso que me fez. Porque a Bruna fingindo que era um homem era meia Bruna. Na hora que eu incorporei o meu feminino nisso, eu passei a ter uma personalidade muito mais forte, muito mais autêntica, e aí a empatia, que é um traço importante que eu tenho, uma capacidade que eu tenho importante, me ajudou muito. Então, eu sou normalmente uma pessoa que está no board, e marketing tem que ser aquela pessoa que olha para frente, que olha para o cliente, que olha para fora da empresa, que olha para dentro também e fala: gente, a gente está com um problema de clima aqui, a gente está com uma questão social, a gente tem uma questão ESG aqui. Então, essa percepção em relação a esses temas todos, a questão da preocupação com diversidade, a preocupação com o clima dentro da empresa. Eu tenho uma preocupação enorme com os funcionários, com o time que trabalha, não só com o meu time. Se eu estiver trabalhando com a Flávia e eu estou vendo que está um problema acontecendo dentro da área dela, eu vou dizer: Flávia, estou sentindo que está acontecendo um problema aqui, como é que a gente pode ajudar? Não no problema só de apontar, mas como é que a gente junto resolve? E eu tenho uma habilidade e uma característica muito... Eu não sou do conflito, eu sou boa de ajudar a mediar os conflitos. Então, não é que eu varro para baixo do tapete também, porque isso não resolve, mas como é que a gente media um conflito e acha uma solução win-win? Seja com o cliente, seja às vezes com 2 diretores dentro da própria empresa. E essa é uma característica forte minha, que eu pude desenvolver também a partir daí. Então, são esses temas que vão surgindo mais naturalmente na hora que você está mais inteira. E para mim, especificamente, aconteceram isso. Então, tanto essa parte de gestão de conflitos, quanto a parte de empatia e trazer a visão do todo, da sociedade, do cliente, mas de uma forma... Porque você tem que saber com quem você está falando, você tem que trazer a linguagem no seu interlocutor, né? Você está falando com o cara de finanças, você vai trazer aquilo em dinheiro, você está falando com o RH, você vai falar em clima, você está falando com... Dependendo da pessoa, você tem que saber adaptar a sua linguagem, mas a preocupação, ela é genuína, e a percepção de o que está acontecendo ali, isso, minha sensibilidade passou a me ajudar muito. Bruna, você sabe que nós estamos encerrando já, né? Que eram 30 minutos, já estamos com 40. Ai, meu Deus. Tá vendo como passa rápido? Mas eu queria te fazer mais umas 2 perguntas, se você ainda puder ficar aqui com a gente mais um pouquinho. Eu queria te perguntar o que você não abre mão de jeito nenhum. Eu não abro mão dos meus valores e eu não abro mão de poder ter tempo com a minha família. Porque isso foi uma coisa que eu percebi ao longo da minha carreira, que me custou bastante. Durante alguns momentos eu desequilibrei isso, e eu percebo que isso é super importante para mim. Faz parte de eu estar feliz, de eu estar inteira. Então, são coisas que eu não negocio, os valores e poder estar com a minha família. Mas eu queria falar uma coisinha, eu queria comentar essa coisa sobre, que acho que tem a ver com isso. Aquela coisa que eu falei do bom pai.
é muito, muito importante para a gente. E, aliás, uma dica aquela dica lá de trás, que eu diria assim: escolham bem os parceiros ou as parceiras de vocês, gente, porque isso faz uma diferença na sua vida total. Você ter, principalmente se você quiser ser mãe, você ter um pai atuante, não é um pai que ajuda. Se a pessoa já vier com esse papo de ajuda, esquece, gente. É melhor ser sozinha, ser mãe solo, do que ter um pai que acha que ajuda. Não. É pai que, assim, segunda, quarta e sexta eu levo na escola, terça e quinta e sábado você leva. Hoje eu vou levar no pediatra, amanhã você leva no... Gente, na fono. Eu tenho todos os privilégios do mundo, tenho uma rede de apoio enorme, pude ter funcionária que me ajudava com a criação dos meus filhos, eu tenho um marido que é absolutamente atuante, aliás, eu acho que eu que ajudo, na verdade, se a gente for dizer aqui em casa, porque ele é empreendedor, então ele tem uma agenda mais flexível, e isso faz uma diferença estúpida. Se eu olho para trás, meu filho mais velho tem 14 anos, esses últimos 14 anos, o que eu consegui avançar na minha carreira, se eu não tivesse um pai de fato atuante dentro de casa, seria totalmente diferente, porque a culpa já consome a gente, mesmo que esteja tudo certo, as crianças estão saudáveis, estão na escola, está tudo lindo, ela já consome. Se o pai é atuante, se ele está cuidando. Se não tiver isso, a gente enlouquece. Então, acho que essa é uma coisa super, super importante. Escolham bem os parceiros de vocês, gente, porque isso muda totalmente a vida, totalmente. Inclusive, escolham bem as empresas que você vai trabalhar, né? Também. Porque é um parceiro, escolha bem os parceiros de trabalho, escolham bem parceiros como um todo. Eu vou anotar Totalmente. isso. Eu vou anotar para vocês não esquecerem, depois vocês vão lá e copiam, entendeu? Ô, Bruna, você acha que esse olhar que você tem da vida, inclusive, não só dessa escolha de parceiros, os seus valores, não abrir mão da sua família, isso te traz saúde mental? Traz. Eu acho que traz. Não é fácil, né, Flávia? Equilibrar esses pratinhos todos não é fácil. E eu sei que tem momentos que eu estou falhando mais para um lado e para o outro. E tudo bem, faz parte da noção de que somos todos falíveis e a gente vai tentar equilibrar aquilo da melhor maneira possível. Eu não tenho a pretensão de ser a Mulher Maravilha, embora eu muitas vezes tento. Embora muitas vezes eu tente. Agora, eu já tive, inclusive, situações de chegar muito próximo de burnout, de ir no psiquiatra e ele falar: você está entrando em burnout. E foi justamente numa fase onde eu não estava priorizando, eu não estava conseguindo ter um mínimo de tempo com a minha família. Então, a gente ter consciência do que é importante para a gente, do que é valor inegociável, isso é muito relevante, porque aí, a partir daquilo, a gente consegue ter a saúde. Então, tá, eu não quero esse lugar. Eu já tive posições que eu falei, eu não quero essa posição, porque isso vai significar que eu tenha que estar muito mais ausente do que eu estou hoje, e isso não vai ser bom para mim e para minha família, porque os filhos crescem, né, gente? Cresce muito rápido. E não é por eles só, eu tenho a culpa de não ser uma mãe ausente, não. Eu quero poder aproveitar isso. Então, dá para ter uma vida executiva, ter uma presença na família, um relacionamento romântico, dá para ter tudo, a gente tem que conseguir equilibrar, mas a gente tem que saber o que é prioridade para a gente, porque na hora que aquilo começa a faltar, a gente adoece mesmo, do corpo, da alma, da cabeça, e a gente precisa saber se priorizar nesses momentos. Se você... Adoro essa pergunta, não é minha, obviamente, né? Mas eu adoro fazer. Se você encontrasse com a Bruna criança hoje, o que você falaria para ela? Deu tudo super certo. Vai com fé, vai tranquila, que vai dar tudo certo. E você vai poder fazer tudo o que você quer na sua vida. Eu acho que esse era o principal ponto, porque... Se bem que eu não sei se eu diria não, sabe por quê? Porque quando a gente já sabe que deu certo, a gente não se esforça tanto, né? Então, eu acho que eu ia tomar um cuidado danado. Eu ia dizer, vai tranquila, vai dar tudo certo, mas não ia tranquilizar demais, não, porque senão a gente fica achando que já ganhei, e aí a gente não vai se esforçar tanto para poder chegar lá. Mas acho que eu diria assim, vai dar certo, mas não se preocupe tanto em fingir que você é menino. Pode ir sendo menina mesmo, que você vai ser um sucesso. Qual que é o seu maior medo?
Medo, eu tenho muito medo em relação à saúde das pessoas que eu amo, muito medo, assim, de filho adoecer, de marido adoecer, sabe, irmão, eu tenho horror a essa ideia, e eu tenho um irmão médico e ele fala que eu sou hipocondríaca, que eu receito remédio melhor do que ele, mas eu tenho bastante medo disso, porque é alguma coisa que a gente não controla, né? Você tem alguma certeza? Cada vez eu tenho menos, Flávia. Dizem que é um processo, mas eu acho que uma das poucas certezas que eu tenho é que os valores da gente precisam ser inegociáveis mesmo. Tem algumas coisas que a gente não pode. Eu tinha um chefe que dizia assim: quem abaixa demais chega uma hora que a bunda aparece. A gente tem que ter o limite da onde a gente pode abaixar, né? Ser flexível é bom, mas você não pode. Tem um limite do que você pode abaixar demais, porque os valores têm que ser negociáveis, senão faz mal para a gente, para a nossa vida, para a nossa saúde. E isso não vale, nada vale, não tem dinheiro, posição, relação que vale essas coisas. Então, essa acho que é a minha única certeza. Qual a dica final que você pode dar para alguém que está olhando assim com muito desejo de crescer na carreira? Eu daria uma dica de estude bastante, acho que é muito importante. Aproveite para estudando, você fazer muito networking, conhecer pessoas, e acho que isso mais do que estudar, isso é uma coisa que vai ajudar muito, vai abrir portas para você. E, bom, como eu acredito no amor, né? Tem a minha versão naif, seja legal com as pessoas, porque isso alguma hora volta para você. Então, seja uma pessoa do bem, seja legal, porque isso vai voltar para você como satisfação, como relações bacanas, e lá na frente isso vai voltar para você também como benefícios que você nem esperava, de onde você nem esperava. E é tão gratificante quando isso acontece, você fala, meu Deus, eu marquei a vida daquela pessoa, e eu nem sabia que aquele bom dia que eu dava todo dia para ela fazia tanta diferença para ela. Então, seja uma pessoa legal, que isso vai ser bom para você em todos os sentidos. Ô, gente, vocês estão entendendo que está terminando, né? A gente está ficando arrasado, né? Esse negócio de terminar a conversa boa é muito chato, né? Mas está na hora de ir embora. Eu queria muito te agradecer, porque você é maravilhosa. O capítulo do livro, eu fiz questão de ler, nós temos 3 livros, eu fiz questão de ler todos e fiz uma frase para cada uma, de cada livro que eu li, e você me marcou muito naquele livro. E eu te falo que você não foi forjada no machismo. Você foi forjada no amor. Você se enganou quando você escolheu essa frase, porque você foi forjada no amor, querida. Realmente você foi forjada no amor. O machismo foi só o ambiente onde você viveu. Por isso você chegou onde você chegou. Ai, Obrigada, que viu? delícia esse papo, Flávia. Podemos ficar até amanhã conversando aqui? Gente, Depois a vamos gente corta ficar, tô vários adorando. pedacinhos pequenininhos. Olha, uma felicidade para mim estar aqui com você, conversando com uma pessoa que eu admiro tanto, esse convite, uma delícia da gente estar aqui, podendo bater esse papo, me abrir, né, sobre essas questões que às vezes a gente podem ser úteis para outras pessoas que estão vendo carreira. Eu tenho trabalhado muito com mentoria, principalmente de jovens mulheres, e é um prazer mesmo, mas principalmente estar conversando contigo aqui, uma pessoa que eu admiro tanto. Realmente fiquei muito feliz com essa conversa. Eu Poderia te ficar aqui até admiro, amanhã. querida, muito obrigada. A gente vai fazer mais vezes, só você ter um tempinho e com certeza a gente faz outras conversas, tá bom? Bom, eu vou deixar você sentadinho na sala de espera para fazer o encerramento formal desse programa importantíssimo que passa para o mundo inteiro. Tem milhões de pessoas assistindo a gente agora. A mamãe, o papai, minhas irmãs, sua família, os meus amigos. Só quem ama a gente, é uma maravilha. Então, eu vou fazer o encerramentozinho, vou deixar você aqui e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, um beijo, amei. Um beijo, querida. Bom, para vocês que estão por aí, a gente já está encerrando, daqui a pouco eu encerro aqui também. Obrigada por nos acompanhar até a próxima quinta-feira.
E antes de encerrar, por favor, lembra de colocar aquele sininho para receber as novidades, chamar os amigos, salvar para anotar todos os detalhes. Tem muita frase importante, tem muito amor nos ensinamentos que ela trouxe para a gente aqui. Aproveite, porque não é todo dia que você vai encontrar uma CMO de uma plataforma como essa, de uma pessoa, de uma mulher amorosa, de uma pessoa que chegou onde chegou e que está disponível para responder para você aquilo que você tem dúvida. Então, coloca suas perguntas aí também, com certeza eu posso mandar para ela, tá bom? A gente está em todas as redes sociais, é só seguir. E obrigada, até o próximo programa. E eu vou rodar aquela vinhetinha marotinha que faz parte da nossa marca. Tá bom? Até mais. Ai, que papo mais chato de estresse. Só porque eu fiquei nervosinho no trânsito? Medo, frustração e raiva. No final do dia, de volta para casa, ele anda tão desconectado de uma vida plena, saudável e cheia de possibilidades, que ele sai de casa para o trabalho e do trabalho para casa. A pesquisa mais recente sobre esse assunto foi publicada em 2021. Ela mostra que o nível de cortisol elevado está relacionado com o aparecimento de várias doenças: dor crônica, depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e inflamatórias e até mesmo muito mais chances de desenvolver o câncer. Eu sei que você se sente esgotado. Eu posso até te mostrar um caminho sustentável para você viver. O objetivo aqui é aprender que a vida plena você não encontra, você não compra, você desperta para uma vida plena. Vem comigo, eu te espero, tá?